Oi, oi, meus amores, tudo bem? Então, o vídeo de hoje, como vocês podem ver aí no título, é um study vlog. É um vídeo que faz muito tempo que eu não gravava, né, pra vocês aqui no canal. Então, acho que a última vez que eu gravei um vídeo nesse estilo foi há 2 meses atrás. Enfim, nem lembro muito bem, mas tá aqui no canal o primeiro vídeo nesse estilo. E assim, gente, eu gosto muito de assistir vídeos assim, e eu também resolvi trazer aqui no canal pra vocês, porque é o que eu tenho mais feito nessa quarentena, gente, estudado. Porque só quem é vestibulando sabe, né, o quão é puxado a rotina de um vestibulando. E claro que agora nessa quarentena, enfim, a gente tem os nossos momentos, né, altos e baixos, mas o importante é a gente sempre estar estudando pelo menos um pouquinho, né, a cada dia. E daí, como vocês podem ver, eu já tô ali tentando organizar, gente, porque assim, eu comprei um novo tripé pra gravar pra vocês em cima da minha mesinha, enfim, da escrivaninha, né? E assim, a peleja, né? Pra conseguir gravar pra vocês com ele no primeiro dia, porque tem que tomar todo um cuidado pra não cair o celular e blá blá blá. Mas enfim. Daí tá, aí eu comecei organizando ali o meu planner, porque eu sempre gosto, assim, sabe, de anotar as aulas que eu tive no dia e o que eu vou estudar. Então ali eu tava estudando, ó, tava anotando o que eu iria estudar, né, naquele momento, naquele horário. Então eu comecei por Física C ali no caso. Nesse dia, as minhas aulas elas estão sendo ao vivo, né? Então os professores, a gente tem ali as aulas pela manhã, então começa ali 7 e pouquinho e vai até meio-dia e pouco, mais ou menos. Só que nesse dia eu acabei, né, faltando na primeira aula. Sim, eu não levantei pra primeira aula e daí, ai gente, aqui é porque é assim, aqui em Curitiba tá um frio que só quem mora aqui sabe, né? Em São José dos Pinhais, enfim. Daí eu levantei, né, pra segunda aula e pras outras aulas também eu assisti, só que daí essa eu deixei pra assistir depois, porque tava gravado e tal. E daí eu falei, vou assistir depois. E daí eu trazei um pouquinho pra começar meus estudos, então assim, os meus horários pra iniciar mesmo os estudos varia muito, porque às vezes, tipo, eu perco uma aula, daí tenho que assistir depois, enfim, mas não é sempre, né, eu tento acordar no horário certinho ali pra assistir todas as aulas ao vivo. Bom, daí essa agenda, ela é só pra mim ter o controle, né, das matérias, então ela não é um planner nem nada. Eu até me inspirei na Luana Carolina pra fazer esse método, né, porque ela explica no canal dela, enfim, como que faz. Mas é bem fácil, você põe ali, né, o nome da matéria que você teve no dia, no caso, o conteúdo. E é uma forma de você organizar, né, o que você viu naquele dia pra depois você ter um controle, tipo. E se você já tá gostando do vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, porque ajuda muito, gente, no crescimento do canal. Então se inscreve também. E me contem aí nos comentários o que vocês acham desse estilo de vídeo, né, narrado. Essa caneta aí que eu tava usando, o marca-texto que eu mostrei pra vocês, né, que eu ia grifar da Faber-Castell. É o amarelo, né, da cor pastel. E ai, gente, eu adoro esses marca-textos da Faber-Castell, porque, tipo, eles têm um custo-benefício muito bom. Pena que os meus outros já acabaram, porque eu uso demais, né? Então, tipo, o roxo, o rosa, o azul. Acabaram a tinta, enfim, secaram. E eu quero comprar novos, enfim, né? Mas daí eu tava usando esse daí, que eu comprei recentemente. Daqui uns dias já acaba também, né? De tanto que a gente usa ali e tal. E daí eu tava grifando. O conteúdo que o professor de física deu é muito interessante, porque quem tem problema de visão, tipo miopia, astigmatismo, vai entender o quão legal é estudar esse conteúdo, porque ele falou sobre cada detalhezinho, sabe, que leva a ter esses defeitinhos na visão. E eu achei muito legal abordar isso na física, né, na parte ali de lentes convergentes e divergentes. Eu achei muito interessante, então assim, foi uma coisa que eu gostei bastante de estudar. E daí eu tava ali grifando as partes mais importantes e tal.
Bom, pessoal, aí depois eu fui fazer alguns exercícios, né? Porque essas matérias de exatas, geralmente você tem que focar, né, nos exercícios. Claro que você tem que ler a teoria ainda mais em física, porque física cai bastante questões teóricas, né? Mas é importante você também tá fazendo os exercícios com cálculos, enfim. Então eu fui realizar alguns. Aí depois tinha mais algumas coisas da parte teórica que eu precisava estudar, né, da aula que eu tinha visto no dia. Então, de física C ainda, então eu fui dar uma estudadinha e tal. Porque, como eu falei, né, gente, física também cai questão sobre teoria, enfim, ligada ali ao conteúdo. E daí eu tava. Eu usei esse marca-texto da Estabilo, né? Ai, como que fala? O salmão ali. Que ele é meio pastel também, a cor dele, né? E o amarelo da Faber-Castell. E eu até tenho outros marca-textos, mas o que eu usei no dia foram esses, né? Uns que eu tenho são mais fortes, então eu prefiro usar esses. Apesar que esse da Estabilo, ele transfere bastante, né? Pro outro lado da folha. Enfim, daí depois eu dei um check ali no estudo, né? Que eu já tinha estudado essa parte, então eu fui ali e pintei. Que nem vocês podem ver ali de rosinha, né? Cada dia eu pinto de alguma cor pra não ficar tudo igual, né? Enfim, eu tenho essas manias aí. Aí depois eu fui anotar ali a próxima coisa que eu ia fazer, que vocês vão ver também, que é eu ia estudar biologia, biologia D, genética. Yes, genética. Assim, não vamos negar, né, que genética é um pouquinho complicado porque envolve cálculos, enfim. Já sabe, né? Envolve exatas, é um pouquinho complicado. Claro que tem gente que tem mais facilidade e tal. Mas enfim, eu tô gostando bastante de genética também. Bom, daí depois eu fui dar check ali no que eu já tinha estudado, né? Que era física C. E como vocês viram, ai, gente, é muito satisfatório quando você vai preenchendo ali o quadradinho, sabe? Aí eu comecei a estudar biologia D, então eu peguei as cestinhas que eu tinha ali, né, os mapas mentais, dei uma revisadinha nos. Como eu falei ali pra vocês, nessa parte aí eu tô fazendo muitos gestos com as mãos. Mas enfim, é porque eu tava explicando pra mim mesma e eu tenho esse costume, sabe? De mexer muitas mãos. Enfim, não liguem, relevem, né? Finge que nada aconteceu. E vamos seguir aí com o storyboard. Então, pessoal, aí depois eu comecei a copiar o conteúdo que o professor tinha dado no dia, né, que era sobre a segunda lei de Mendel, e eu usei para fazer o título essa caneta da CIS, né, de lettering, a Dual Brush, e não liguem pro meu título porque eu ainda tô aprendendo. Aí nessa parte eu comecei a fazer ali o lettering e eu escrevi o título mesmo, né, sobre a segunda lei, então foi bem simples. Bom, aí depois eu usei esse lápis cor-de-rosa pra dar uma enfeitadinha ali no título, né,
como o meu marca-texto cor-de-rosa ele tinha acabado, o da Faber, então eu falei, por que não usar um lápis mesmo? E daí peguei meu lápis e só contornei ali a bordinha. Bom, aí depois eu usei essa caneta da Bic, né, que ela tem várias cores, eu usei a rosa pra combinar com o título. Aí depois que eu terminei, né, de fazer as anotações ali, ficou assim. Faltou só eu fazer um quadradinho ali do lado sobre a primeira geração, enfim, né, quantas sementes deu, enfim. Mas eu anotei basicamente tudo. Aí depois eu fui fazer os exercícios, né, sobre a segunda lei e a genética em si. E fiquei ali fazendo por alguns minutos, como vai aparecer aí pra você. Tem alguns exercícios que são mais fáceis, outros que são mais difíceis, principalmente em genética, né, que envolve a parte da matemática, a probabilidade. Então, tem que ser feito com paciência, né, calma e prestar bastante atenção. Bom, pessoal, daí depois, umas 6 horas, eu fui tomar café, né? Então comi um pão e tomei uma chocolate. Bom, aí depois desse intervalo eu fui estudar química. Então eu estava ali estudando sobre ligações químicas e a regra do octeto, enfim, sobre o conteúdo que o professor tinha passado no dia. Então eu fiz algumas anotações ali e eu tô usando o fichário. Se vocês quiserem, eu posso mostrar pra vocês meu fichário, como que eu organizo. No começo do ano eu estava usando, né, o caderno, só que já foi acabando várias matérias, tipo biologia, de química, outras matérias também acabaram as folhas no caderno, indo pro fichário. Mas eu tô gostando bastante, assim, porque o fichário, eu acho que dá pra se organizar melhor nas matérias e toda essa questão, se você perder uma aula, você pode recolocar a folha. Antigamente eu já usava fichário, pra mim foi mais fácil voltar. Então é isso, pessoal. Depois que eu estudei química, aí eu fui fazer uma redação, eu imprimi uma redação pra me fazer, modelo Enem. E eu não consegui gravar o resto do meu dia pra vocês de estudos porque meu celular acabou a bateria. Mas é isso, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no